Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel, de História da Arte, e vamos iniciar mais uma aula de arte. Sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um espetáculo musical que foi estreado na Broadway em 2015. Esse espetáculo, né, tem o nome de Hamilton e conta, né, a história, traz um pouco da trajetória de vida de Alexander Hamilton, que foi uma pessoa extremamente influente nos Estados Unidos, na história dos Estados Unidos, no contexto do processo de é, independência dos Estados Unidos, quando foi elaborado, né, a Constituição, e esse espetáculo, ele traz uma abordagem histórica muito interessante, porque eles fazem, né, uma abordagem musical, eles utilizam de músicas que fazem, né, uma grande referência do rap, né, o rap que acaba sendo um dos grandes pilares, né, da cultura do hip hop. E aí eles trazem esse tipo de manifestação artística, traz toda uma elaboração poética, né, a partir de criações, né, como músicas que são a partir dessa elaboração poética, eles trazem conteúdos interessantes que vêm falar principalmente de uma questão social, né? Eles vêm de fato contestar a sociedade. E fazendo essa ponte com o processo, né, de confecção, de desenvolvimento de fato da Constituição, que acaba negando, né, alguns direitos de pessoas que são, de uma certa forma, excluídas, né, e marginalizadas pela sociedade. Então, veja, contar a história de uma nação pela perspectiva dos imigrantes e dos marginalizados socialmente, ou seja, a Constituição dos Estados Unidos, ela negou esse direito, né, essa participação das pessoas mais humildes, né, as pessoas que eram marginalizadas pela sociedade, no sentido de que são pessoas que não foram sequer citados na Constituição, tá? E aí, esse espetáculo, a história é contada em um rap. Então, a partir, né, desses elementos, né, dos principais pilares que compõem o rap, né, toda essa cultura do hip hop, ele vem trazer, né, esses conteúdos com o propósito e também a partir de toda uma poesia, as canções, né, não podemos esquecer das canções, como hoje nós sabemos que essas músicas elas são pouco tocadas, né, nas rádios, né? Cantores de rap que trazem a cultura do hip hop, muitas vezes eles não são apresentados, nesses são convidados, né, para se apresentar em programas mais sensacionalistas que tem todo um viés midiático. Então, por que esses cantores de rap eles não têm essa visibilidade na sociedade, né? Exatamente porque eles trazem nas suas canções letras de músicas com um cunho extremamente crítico, né? Que vem trazer os direitos para as mulheres que até então, na época aí da Constituição estadunidense, esses direitos foram, né, de fato negados de acordo com a lei,
E, de um modo geral, esse ativismo, né, essa luta pela participação de todos na sociedade e, acima de tudo, combater o preconceito, que isso era o viés, né, fundamental. Então, a gente percebe que o que as letras das canções do espetáculo aborda exatamente isso. Palavras que tinham duplos sentidos, né? Muitas vezes eles traziam essas críticas nessas canções com humor, exatamente para chamar a atenção, né, do público. Então, é a partir daí que essa proposta de Hamilton desperta, de fato, um interesse, né, entre muitos jovens que se identificavam, né, com toda essa relação de produzir arte, que isso aí vai durar durante muitos e muitos anos, né? Então, é uma linguagem contemporânea que vem trazer críticas na sociedade e, acima de tudo, a musicalidade ela já tem esse papel de transformar a sociedade, de influenciar de alguma forma, né? Então, é a partir dessa perspectiva que a gente percebe a sensibilidade que se utilizava para escolher, né, esses artistas, né, o próprio elenco, né, para fazer parte desse espetáculo, conta com uma história de fato, né, de pessoas, de imigrantes, né, pessoas que eram marginalizadas, né, pela sociedade. E aí vocês vejam como existe essa ponte, né, com a Broadway, onde o que significa de fato essa musicalidade para o espetáculo? Tudo, né? Porque sem a música o espetáculo não acontecia, mas essa música ela não vem por si só. A música ela traz todo um diálogo forte, né? Com um cunho narrativo, dando exatamente esse espaço a essas vozes, né? Com toda uma dramaticidade. Então, é a partir daí que a gente percebe como a música ela se torna um instrumento pedagógico, né? Para que, de fato, atinja esses jovens que, né, tinham total interesse. Então, pessoal, é a partir, né, desse diálogo, né, a presença de diálogo, a presença dessa transformação, dessas mudanças na construção narrativa do rap. Então, vai existir, de fato, essas vozes que se interessam, né, por esse movimento para poder, de fato, transformar a sociedade. Outra coisa importante que a gente pode trazer é exatamente com relação a tanto o viés histórico que acabava sendo abordado, como eu falei agora há pouco, eles traziam aí, né, um período que por volta ali de 1955 foi o momento em que o, todo o espetáculo ele vai vir, né, a partir desse tempo histórico, né, e trazendo o que é mais importante, né, trazendo aí toda um diálogo atual, né, contemporâneo também, desses, como é que se diz, desses do rap, né, tanto do rap como essa cultura que os jovens acabam se identificando. Então, a gente tem aí, hoje,
vários representantes, né, como os Racionais, Emicida, mulheres participando, né, de fato, né, dessa poesia que o rap ele compõe, e é uma música que acaba sendo, né, mal vista, sendo marginalizada pela sociedade. Então, pessoal, a partir, né, desse contexto que a gente vai perceber a importância da produção artística, né? Dessa dramaticidade que surge a partir do envolvimento de várias pessoas, né, que utilizam essa linguagem para produzir sua arte. Então, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham compreendido, né, de fato a importância desse espetáculo envolvendo, né, essa construção narrativa do rap e como o fator histórico ele é importante nesse diálogo e nessas representações. Então, muito obrigada e até a próxima.